Pessoal, Túlio Leles, Blue Farm, um quadro aqui, mais um Blue Farm Entrevistas. Hoje aqui com o Gustavo Alves, da Nagro, nós vamos falar aí sobre um assunto muito importante para o produtor rural, mas de uma forma leve, de uma forma descomplicada, que é crédito rural. Então, se você tem interesse aí de saber um pouquinho mais sobre as novas modalidades de crédito rural de uma forma descomplicada, de uma forma inovadora, esse papo aqui com certeza vai abrir a sua mente. Gostaria então já de dar as boas-vindas, agradecer aí o Gustavo, que é o CEO aí da Nagro, para poder estar batendo esse papo aqui com a gente e compartilhando um pouco do seu conhecimento. Gustavo, muito obrigado, cara. Túlio, nós da Nagro que agradecemos aí a oportunidade de contar um pouquinho do nosso negócio e contar, né, como que a gente está tentando ajudar o produtor rural aí nesse processo, né, com essa ferramenta aí que é uma das coisas mais importantes hoje para o agronegócio brasileiro, que é o crédito, né? Agradeço demais o espaço e a oportunidade de a gente estar aqui falando. Legal. Gustavo, eu queria aproveitar e agradecer também o Diego, que é o responsável pelo marketing da Nagro, ele que fez essa intermediação, essa ponte aqui. Valeu, Diego. Um abraço aí para o Diego e toda a equipe da Nagro. Gustavo, eu quero começar te perguntando o seguinte, cara. Primeiro, se você se apresente um pouco, se você puder contar um pouquinho aí a sua relação com o segmento rural, por que, né, investir, por que realmente colocar suas energias no segmento rural e contar um pouquinho sobre a Nagro, porque a gente acredita que na Blue Farm que a história do empreendedor e da empresa, né, do criador e da cria, ela meio que se mescla, né, é uma coisa meio conjunta. Você poderia contar um pouquinho da sua trajetória e da Nagro, por favor? Eu posso sim. A minha trajetória, né, cara, eu sou de uma cidade bem pequena aqui no interior de Minas, chamada Guarda-Amor, né, meus pais até hoje moram lá, a gente tem propriedade rural lá. Começou lá mesmo, né, saí para estudar em outra cidade, que era próxima ali também, né, fui fazer colegial, eu estava pensando se eu fazia agronomia ou não, se eu fazia outra área. E até engraçado, meu pai virou para mim e falou assim, cara, não faz agronomia não, porque não quero que você fique trabalhando para os outros e tal. Isso que ele já tinha fazenda já, e ele via o agrônomo como um cara que prestava serviço para outras pessoas. E acabou que eu não fui fazer agronomia no primeiro ano, fiz engenharia química, depois vi que não era para mim engenharia química e acabei voltando para agronomia. Foi uma das maiores felicidades que meu pai tem na vida hoje, eu ter feito agronomia, né? Ele ficou muito orgulhoso. Pô, que legal. Querendo ou não, né, cara, eles brincam, né, um fruto nunca cai muito longe da árvore, né? Então eu estava, durante o curso de agronomia, eu fiz aqui na Federal de Uberlândia, a faculdade entrou em greve. E durante esse período eu estava conversando com meu pai, que eu já estava querendo mexer com algumas coisas, né, falou, cara, eu vou te passar uma área aqui para você tocar, mas você vai se virar e vai conseguir o que você precisa para tocar ela, né? Eu vou no máximo aqui te ajudar no operacional. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi procurar crédito, né? Porque a gente começa principalmente para pedir insumos, né? Ali para comprar insumo, comprar fertilizante, semente. E eu nunca tinha tido nenhuma experiência com crédito, tomar crédito em banco, nem na revenda, né? Então foi o primeiro desafio aí. E moleque novo, né? 20 e poucos anos aí. Não tinha histórico de banco, não tinha nada, e foi quando eu conheci até o meu sócio Leonardo, né, que ele trabalhava com assessoria de crédito rural, né, apesar da gente ser primo, eu não conhecia o trabalho dele, tudo, e ele me ajudou ali nessa formatar a proposta de crédito, cadastro, limite de crédito, tudo, só que como eu não tinha experiência, não tinha nada, demorou mais de 1 ano e meio até que eu conseguia fazer a primeira operação de crédito. Então eu vi que aquele processo ali é um processo muito, muito ruim para quem precisa, porque o crédito é uma ferramenta fundamental para o produtor rural hoje, né? Ele junto com a semente, com o insumo ali, né? O insumo básico, ele é um insumo básico para o produtor tocar mais um ano. A gente sabe que o produtor ele é um empreendedor nato, então ele trabalha muito com o imobilizado, né? A terra é o principal bem dele ali. Então aquela experiência com o crédito me marcou.
E anos depois de eu me graduar, trabalhar na área comercial no Sul e voltar para a região aqui, eu vi que essa demanda, né, essa necessidade ali, esse problema continuava latente, continuava da mesma forma. Produtores precisam tomar crédito, porém eles têm uma experiência ruim. E foi daí que surgiu a Nagro, né? Querendo ou não, a Nagro surgiu para resolver um problema meu, né? Meu e de produtores que eu conhecia. Isso é muito legal, a questão realmente da gente entender essa trajetória, né? Geralmente o pessoal que está no agro tem realmente essa ligação, essa conexão ou de família. É um negócio que passa por gerações. Geralmente é o contrário, né? Geralmente os pais, eles incentivam para que fique, né? Para que permaneça na atividade. Você meio que tentou outra área, seu pai te direcionou, mas você acabou voltando, a paixão acabou pesando mais. E aí, você disse que foi uma empresa, né, que meio que surgiu por um problema, por um desafio mesmo que você passou ao buscar o recurso, né? E aí tem um ponto que é muito sensível que eu vejo, que eu, como produtor rural também, já escutei muito produtor dizendo assim, cara, às vezes a gente passa por uma situação de constrangimento, muitas vezes, ao ter que ir na instituição financeira e meio que implorar, né, para poder você tirar aquele recurso e que você vai trabalhar ele. Então, isso pesa muito, dói muito no produtor. E eu queria perguntar se a solução de vocês, essa questão de desburocratizar, de acelerar, de ser uma coisa que tem uma avaliação mais automática, se vocês pensaram nessa questão. Acho que sim, cara, Túlio, com certeza. O principal que a Nagro, desde o início, lá quis resolver foi a experiência do cliente, né? A experiência do produtor em tomar crédito. Por quê? Porque é um negócio que ele precisa, né? Ele precisa do crédito. E quando ele vai para solicitar, ele tem uma experiência ruim, igual você falou. Às vezes é até doloroso para ele, né? Porque tem que ficar negociando com o gerente. Às vezes ele acha que vai sair em determinado prazo e ele já está lá tudo programado para fazer suas compras de fertilizantes, aproveitando, né, momentos do mercado. Por exemplo, baixou o dólar, então já precisa ter o recurso aqui para poder comprar esse insumo. E muitas das vezes ele acaba se frustrando, né? E a Nagro, ela veio, né, a ideia da Nagro é resolver a incerteza. Né? Qual a incerteza? A incerteza do produtor se ele vai conseguir crédito ou não. Né? Então, a gente procura muito dar uma resposta rápida e simplificar o processo para ele, de um modo que hoje o produtor, para tomar crédito para a Nagro, ele não precisa ir em uma agência bancária, ele não precisa levar documentos em nenhum lugar, né? A gente faz tudo de forma 100% digital, porque o produtor brasileiro, ele é campeão em produtividade, em produção, ele sabe fazer isso muito bem. Ele não é um cara para ficar juntando papel, juntando documento para levar para fazer uma operação de crédito, né? Ele é forçado a fazer isso, então ele está perdendo tempo que ele podia estar focando no negócio dele ali para resolver burocracia. Né? Então a Nagro, desde o início, já teve essa mentalidade, né, de facilitar a vida do produtor, simplificar esse processo de tomada de crédito, né, e levar uma experiência melhor. Né? A gente teve relatos aí, principalmente com as linhas de crédito que a Nagro está atuando agora, de produtores que ficaram muito satisfeitos porque eles entraram aqui com a solicitação em um dia, no outro dia eles já tinham retorno, em alguns casos, em algumas linhas que a gente tem, até 48 horas ele já tinha o crédito na conta dele para poder fazer a revisão do maquinário, a revisão de colheitadeira, e isso é resolver o problema do cara sem ele ter que ficar perdendo tempo indo em cartório, né, registrando operações, assinando documento. Então a gente procura levar essa experiência para ele, de modo que não seja doloroso para eles ter que tomar crédito. Né? E o que a gente visualiza muito, por exemplo, a experiência para tomar um crédito subsidiado ela é tão ruim que às vezes o produtor acaba optando por créditos mais caros, né, para suprir aquela necessidade, para ele não ter que passar por aquela experiência de ficar ali na incerteza de saber se ele vai receber o crédito ou não. Isso é a pura verdade. Para evitar, às vezes, o desgaste, né, ele acaba optando por uma linha menos burocrática, mas se ela é menos exigente, automaticamente, na maioria das vezes,
ela tem um juros maior, né, porque o risco daquela operação seria maior, e ele acaba optando por aquilo ou por não ter realmente condições de tempo ou de burocracia de atender toda aquela documentação. Agora, Gustavo, muito legal, cara, mas para o pessoal entender, sempre que a gente tem o advento de uma nova tecnologia que vem substituir, né, de outras, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o CD. Então, hoje o pessoal usa o Spotify, mas antigamente era o CD. Se você fosse explicar para o cara o que era o Spotify na época que ele estava escutando CD, ia ser complicado, né? Se você fosse explicar alguns anos atrás, não, ó, você não vai mais ter um DVD para assistir o filme, você vai acessar direto no streaming, e é uma coisa que leva um pouco de tempo, essa absorção, adesão a esse novo formato, esse novo modelo. Eu queria que você explicasse para o pessoal, então, o que é a Nagro, o core dela, o que ela realmente faz, como é que você tem acesso, para quem que é, em quais regiões que vocês estão atuando, qual tipo de crédito que vocês já atuam, e como que é isso? Como assim pela internet? Como assim online? Explica isso para o pessoal, por favor. Beleza. Cara, a Nagro, ela é a gente chama ela de uma plataforma web, né? Onde que o produtor ele entra no site nagro.com.br, ele vai fazer um cadastrinho ali, né? E ele vai, nesse cadastro que ele fizer, ele já vai receber o contato de um consultor, né? A Nagro, ela faz tudo de forma digital, mas nós temos o toque humano ali por trás desse processo. Por quê? A gente entende que cada produtor ele é diferente um do outro, tem suas particularidades, tem seu nível de tecnologia, tem a região de atuação, cultura. Então, automatizar esse processo acaba que você vai perder muitas coisas, muitas informações que são relevantes, né, para a tomada de decisão do crédito. Então, o produtor ele entra ali, se cadastra, ele recebe um contato do consultor nosso que tem algumas perguntas para ele, para entender a realidade dele. A partir desse momento, ele já cai para uma fila de análise de crédito mesmo, onde a gente vai avaliar todas as informações que ele passou. Caso ele seja pré-aprovado, a gente solicita a documentação já da operação de crédito. Toda essa documentação é passada de forma digital. Caso o produtor não tenha, por exemplo, as matrículas dos imóveis, né, alguns títulos aí, algumas CNTs, a Nagro já puxa essas documentações para ele direto no cartório digital ou nas centrais de declarações, né? Então a gente já puxa todas as declarações, as CNDs aí do IBAMA, fiscal, trabalhista, para ele, porque a gente quer dar o mínimo de trabalho para ele. Com isso, a gente vai avaliar essa documentação. Caso aprovada, a gente já emite uma certidão para ele poder fazer a assinatura digital. Ele vai entrar por e-mail ou por SMS no celular, ele vai fazer a assinatura dessa cláusula, né, desse título, e esse título a Nagro vai pegar e ajudar o produtor a registrar ele. Alguns casos a gente consegue fazer o registro já no cartório digital, né? A gente já tem algumas operações sendo registradas, mas depende muito da praça que ele está localizado. Por que depende da praça? Hoje a Nagro ela tem uma atuação nacional, né? A gente não tem uma limitação por geográfica, né? A gente atua o Brasil inteiro, a gente já deu crédito desde Roraima, Rondônia, Acre, até Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, então não tem essa limitação, essa barreira geográfica. Isso é uma das vantagens que a tecnologia propicia para a gente, né? Então, a gente está muito focado em atender quem? O produtor que tem que ir até o banco para poder levar documento, né? Que é o pequeno e médio produtor. O grande produtor, ele já está muito bem assessorado em termos de crédito, ele tem um gerente especialista, né? Ele já até, a gente brinca, assediado por várias instituições para tomar crédito, né? Já o pequeno e o médio é o cara que tem que pegar os documentos ali no cartório, tem que pôr na pastinha, tem que levar no banco, né? Às vezes ele não consegue ser atendido. É o cara que vive na incerteza se ele vai ter ou não o crédito que ele precisa. Então, a Nagro é para esse tipo de produtor, né? E a gente sabe, esse cara ele já está com WhatsApp, já está com Facebook, ele já está conectado, então é muito fácil para ele entrar em contato com a Nagro aqui, ele pode entrar no nosso site. Caso ele tenha alguma dúvida, tem como ele já chamar um dos nossos consultores ali no próprio WhatsApp, né? Então, a Nagro preza pela experiência e facilitar também esse contato. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue ajudar o produtor, mas a gente ensina ele como que ele pode ficar pronto, né, para poder tomar crédito. Muitas vezes ele não tem alguma documentação,
ou precisa tirar alguma licença, fazer um CAR, né? Então a gente procura auxiliar ele também para deixar ele pronto para o crédito na próxima vez que ele exatamente apto para o crédito na próxima vez que ele precisar, né? Que aí a Nagro vai conseguir ajudar ele também. Agora, Gustavo, vamos pensar se assim pode passar na cabeça de quem está nos assistindo aqui, mas é seguro? Porque, querendo ou não, nós temos um crédito, né, que vem das instituições públicas, né, dos bancos públicos há muitos anos no agronegócio, que fomentou realmente o agro, e meio que a segurança que o produtor tem está ligada muito a essas instituições. E então pode passar essa questão, né? Hoje, até para poder fazer uma compra online, muitas pessoas ainda são receosas, né, de realizar uma compra num site, mesmo sendo oficial, ou mesmo, às vezes ele não entende que o dinheiro só vai cair para o fornecedor, para o vendedor, quando realmente o produto chegar para ele, etc. Tem uma série de recursos. Como que a gente fala para o produtor assim, que a Nagro é segura, né? Tudo bem que vocês estão emprestando dinheiro, vocês não estão pegando dinheiro, mas como que o produtor fica mais seguro para poder trabalhar com essa linha, com a empresa que não seja tão convencional, vamos dizer assim? Uhum. É 100% seguro, tá? Só já respondendo diretamente. Hoje, como que a Nagro trabalha? A Nagro não recebe nada antes da liberação do crédito. Ou seja, o produtor não paga para se cadastrar, não paga para ser avaliado, a gente não cobra nenhum tipo de tarifa de cadastro, taxa de avaliação, como tem alguns players no mercado que costumam cobrar. Então, até para dar essa segurança para o produtor, para mostrar para ele, falar, a gente é uma empresa idônea que não está aqui para pegar seus dados, não está aqui para poder pegar sua informação e fazer uma fraude, né? E hoje a gente trabalha, para você ter uma ideia, com a melhor tecnologia de segurança do Google. Né, a gente usa o Google Cloud Platform, né, o GCP, aí, que é a tecnologia de nuvem do Google. Então, todas as informações que são passadas para a Nagro são armazenadas nessa nuvem, né, e de forma desestruturada, ou seja, qualquer pessoa que chega até essas informações, elas vão estar criptografadas, que elas não vão ter acesso ao conteúdo dessas informações. Então, são formatos que a gente procura para passar essa segurança para o produtor, né, quanto para ele passar essas informações para a gente, quanto a gente cuidar dessas informações de uma forma que não tenha vazamento de dados, né? Então, a gente procura muito prezar por essa segurança. Então, a gente fala muito, o crédito da Nagro, além de simples, ele é seguro. Ele é seguro para quem? Não é só para a Nagro, ele é seguro para o produtor rural também. E, além disso, todas as operações da Nagro são registradas junto do Banco Central. Então, o mesmo formato que ele está fazendo com o Banco do Brasil, com o Banco do Bradesco, Santander e outras instituições financeiras, que são registradas também no Banco Central, a Nagro também registra todas as nossas operações no Banco Central. Legal, eu acho assim que sou super adepto, eu acho que é o caminho natural das coisas, numa era aí de Nubank, né, quem imaginaria que nós teríamos aí talvez a maior fintech do mundo, né, que é a Nubank hoje, brasileira. Então, eu realmente convido aí o pessoal que estiver assistindo a gente a conhecer essas novas modalidades, e para quem aqui já teve alguma experiência com a própria Nagro ou outra modalidade de financiamentos aí para sua safra, infraestrutura, etc., deixa aqui nos comentários para a gente, compartilha, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o assunto. E assim, Gustavo, eu já te pergunto se o recurso de vocês, o destino do recurso de vocês, se vocês se vocês têm um recurso para custeio agrícola e se vocês têm um custeio, por exemplo, para infraestrutura. Como é que funciona isso? Hoje, a Nagro vai estar trabalhando com três tipos de linhas, né? A gente tem uma linha de crédito pessoal para produtor rural, que é para aquela despesa pontual ali, que é o crédito em 48 horas na conta dele, para se ele precisar pagar uma revisão de máquina, se ele precisar pagar um óleo diesel ali na hora da colheita, na hora da semeadura, do plantio, né? Às vezes ele estava esperando receber um pagamento ali, ele tem que pagar peças, ele tem que pagar salários, e ele não recebeu, então a gente tem esse crédito pessoal pontual, que ele é depositado diretamente na conta do produtor, para ele poder fazer o que ele quiser com esse crédito, né?
E a gente também tem mais duas opções, que é a opção de custeio de curto prazo, que a gente chama que é o Giro Agro. Essa linha do Giro Agro, ela é um crédito de custeio na CPR, né, com penhor de safra ali. A gente pode travar ou não o valor da produção ali, se for soja, a gente trava a saca, né, podemos travar a arroba do boi também. E esse crédito, ele é um crédito aí de até 12 meses, né, destinado exatamente para custeio. Então, é o custeio da safra dele ali, né, o custeio da produção dele. E a gente também está trazendo uma novidade para o mercado, que é o Farm Equity. O que é esse Farm Equity? É o que a gente já tem bastante disseminado aí no mercado imobiliário, né, principalmente urbano, que é o Home Equity, né, que é dar a casa em garantia de uma operação. A gente está trazendo também o Farm Equity para uma operação de capital de giro de longo prazo, né, seria uma operação aí de 2 anos de prazo médio aí, onde o produtor ele poderia pegar esse recurso para poder investir em várias coisas, dando a terra em garantia. Então, hoje a gente está trabalhando com essas 3 linhas principais aí dentro da NAB. Gustavo, nós tivemos aí esse ano um plano safra recorde, né, 2020, 2021, 236,3 bilhões, um aumento aí de 4,7% em relação ao plano safra anterior. E é interessante a gente entender um pouco esse plano safra, né, de como que ele foi liberado, de como que ele foi destinado, se ele foi realmente para infraestrutura, custeio, quanto às suas taxas, a taxa de juros, né, como é que essa taxa de juros veio, no caso foi 65% de juros controlados, 35% de juros livres. Perfil do produtor, né, a gente teve 3% dos recursos para o Pronaf, 14% para o Pronamp, que é do médio produtor, e 72% para os outros produtores e cooperativas. Isso sinaliza que o governo meio que está destinando a maioria dos recursos públicos para o pequeno e médio produtor. E como a gente pôde ver aí também na Lei do Agro 13.986 de 2020, aonde o governo libera, né, recursos privados para o financiamento da safra agrícola. Eu te pergunto, nesse sentido, por exemplo, se eu quero investir no agronegócio, então eu tenho R$200 mil, eu não sou afeito à Bolsa de Valores, eu não quero investir em outro investimento que seja, imobiliário, etc., eu quero investir num produtor rural. Eu posso já financiar um produtor rural e eu posso fazer isso através da Nagro, por exemplo? Então, você falou aí do plano safra, né? Tem, só para fazer uma contextualização de mercado, tem uma estimativa de uma grande instituição financeira que diz que a necessidade de capital do agronegócio por um ano é em torno de 600 bilhões, né, de reais. Nós estamos falando aí do plano safra de 236 bilhões, né, entre recursos livres e recursos subsidiados, ou seja, isso não está atendendo nem metade da demanda total do produtor rural ali, do produtor brasileiro, né, do agronegócio brasileiro. Legal. O que a gente vê bastante, né, até com pequenos e médios produtores aí que estão recebendo a maioria dos recursos destinados dos subsidiados, né, do recurso público aí, nenhuma instituição vai atender 100% da demanda de crédito dele, né? Ela não compra 100% do risco do produtor hoje. A gente já trabalhou com instituições financeiras que fazem repasse do plano safra, e a gente vê, né, que elas não atendem 100% da demanda, ou seja, tem um espaço, né, que está sendo assumido aí pelas tradings, pelas revendas, que estão sendo forçadas a assumir esse papel de financiador, porque a necessidade do cliente dela, né, é maior do que está sendo atendida, e ele quer vender o produto dele ali para o produtor, né, ele quer garantir o market share dele. E um outro ponto também sobre o plano safra é que muitas das vezes, né, tem reportagem no Valor Econômico, tem várias reportagens daí falando sobre isso, que o custo final da operação do crédito subsidiado, ele está quase que pau a pau com o mercado ali, porque tantos custos adicionais que vão colocando ali na operação, que uma operação de 4,7, né, que está sendo a taxa agora próxima exercida aí para o Pronaf, para o médio produtor, chega a custar 12,5.
né, que é uma taxa que é uma taxa de mercado já. 12%, a gente tem várias opções de crédito, inclusive uma das nossas linhas dela vai girar em torno disso. Não, era bem isso, porque foi legal você dar esse contexto, porque eu mesmo não desconhecia essa questão dos 600 bilhões, bem interessante. Mas o que eu te perguntei é assim, tendo um direcionamento do governo desses recursos, né, serem destinados mais ao pequeno e ao médio, se um investidor, por exemplo, dos Estados Unidos, etc., querendo investir aqui ou financiar uma lavoura, isso vai ser possível? No caso de investir diretamente em um produtor rural, ainda não tem estruturas que possibilitem isso. O que a gente está tendo agora, né, para pessoas, para instituições, para pessoas, né, investidores aí que querem investir diretamente num produtor rural, a gente tem os CRAs, né, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, que geralmente compilam vários títulos de dívida de produtores rurais, ali, títulos como a CPR, como duplicatas, como CCBs agro, e esse investidor ele vai comprar uma cota ali dentro daquele fundo, dentro daquela estrutura, que ele vai estar financiando vários produtores de uma vez só, né? Então, isso é até um formato que a Anagro também está trabalhando, né? A gente está lançando a nossa primeira operação estruturada, onde que a gente ainda não vai distribuir a mercado, por ser uma emissão privada, né? Então não tem a possibilidade de várias pessoas físicas entrarem, mas a gente está trabalhando nesse sentido, né? A gente espera que no próximo ano a gente já consiga ter uma emissão aberta, registrada na CVM, que possibilite o Túlio, o Gustavo, o Diego, comprar uma cota dentro dessa estrutura e está financiando vários produtores em todo o Brasil aí com os recursos dele, né? Legal, pode se tornar um produtor investidor, mesmo não estando lá necessariamente produzindo, mas ele está investindo no produtor. Exatamente. Gustavo, vocês foram notícia, cara, porque vocês encabeçaram aí a primeira registro da CPR digital, né? Uma cédula de produto rural, foi intermediada entre um produtor aí que estava retirando um crédito no Banco do Brasil. E eu sei que nesse trâmite tem alguns agentes envolvidos para que isso pudesse ocorrer. E foi um marco, na verdade, e parece que o produtor, assim como teve o CAR e teve outras adequações que o produtor, né, já está adequado, parece que a CPR, todas elas serão digitais também. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi essa transação aí da primeira CPR digital, quais agentes foram envolvidos e se realmente em breve nós teremos sempre a CPR digital? Legal, Túlio. Essa foi uma experiência bem bacana, sabe? Porque a gente já vinha tentando fazer esse processo já há algum tempinho já. Essa operação foi feita em conjunto com o Banco do Brasil, né? Todo o processo foi feito via Anagro, depois entregue para o Banco do Brasil. Então, o produtor ele entrou na plataforma da Anagro, ele se cadastrou, né? A gente coletou as informações que a gente precisava para fazer a pré-análise dele, formatamos o cadastro, né? E a gente utilizou a plataforma do Banco do Brasil para correspondentes bancários, para poder fazer a inserção ali do cadastro do produtor e do limite da proposta de crédito, né? Essa proposta foi votada internamente pelo banco, foi devolvido para a gente a CPR de forma digital, onde que a gente assinou essa CPR usando uma plataforma de assinatura digital com a validação do ICP Brasil, né, que é o registro aí para emissão de certificados digitais, que tem a validade de assinatura mesmo. E a gente utilizou uma central de registro cartorial, né, que chama CRIMG, que é a Central de Registro de Imóveis de Minas Gerais, onde que a gente enviou esse documento junto com o restante da documentação da operação, né? E foi até uma experiência que foi a primeira experiência que o cartório teve com o registro também, de forma digital. Então foi bastante interessante, foi um aprendizado mútuo ali para o produtor, para a Anagro, para o cartório. Ele registrou essa CPR, na verdade teve um errinho, né, antes, ficou faltando algumas informações lá, porque tinha mudado o número da matrícula, o cartório retornou para a gente isso tudo
pela central digital ali, então a gente recebia os comunicados por e-mail e tudo. Subimos novamente as documentações que estavam faltando. Em menos de 10 dias, o produtor já tinha enviado a certidão digitalizada, né, para o gerente do banco dele ali. O gerente já subiu essa operação e teve o crédito liberado para ele. Então, foi uma operação bem legal. Aí você me perguntou, né? Você acha que todas as CPRs vão ser digitais? Tendem a ser, mas eu acho que demora um pouquinho ainda, porque a gente tem muita resistência ainda, né, das instituições que já estavam atuando no formato não digital, vamos chamar assim, né? Convencional. Exatamente, formato convencional. Gustavo, eu acho que a velocidade disso é muito rápido, cara, porque pega o exemplo do Uber aí, né? Não tem muito, tem umas coisas que hoje não dá para segurar, né? Quando acontece realmente vem para trazer um benefício, eu acho que é aquela onda que não tem uma barreira, uma contenção que segura. E assim, parabéns, cara, vocês fizeram história, né? Fizeram história já de participar desse processo aí da primeira CPR digital transitando aí no Brasil. É um marco, né? Realmente é bem legal. E aí eu sei que merecidamente, nesse contexto todo, vocês têm a questão de análise de crédito, né? E você falou aí, inclusive, do cloud que vocês usam do Google, né? Do Google Cloud, etc. E vocês têm uma ferramenta de análise de risco, que parece que também é um grande ativo da empresa de vocês, da Nagro. Como é que funciona essa análise, né? Para aprovação ou negativação naquele momento do crédito para o produtor, visando inclusive essa velocidade, né, que vocês prezam. Então, essa ferramenta, cara, a gente começou com ela porque a gente queria reduzir o mínimo de informação que o produtor tinha que passar para a gente, né, de diminuir o atrito ali, né, para ele poder fazer a operação de crédito dele. Então, a gente começou a buscar formas de trazer a informação do produtor sem ele ter que passar, né? A gente buscava bancos de dados públicos, até as questões das certidões, e a gente foi consolidando uma inteligência utilizando ciência de dados que acabou consolidando a nossa operação de análise de crédito e risco do produtor rural. Então, hoje, com poucas informações do produtor, como CPF e comprovante de endereço e o documento pessoal dele ali, a gente consegue já fazer uma análise de crédito e saber se ele vai ser aprovado ou não em questão de minutos, né? Isso acaba propiciando muita agilidade para a operação e melhora muito a vida do produtor, porque se a gente não for conseguir atender ele, a gente já vai dar um retorno rápido para ele poder buscar uma outra opção, né? E se a gente for conseguir ajudar ele já vai seguir no processo ali de uma forma muito fluida e muito rápida. Então, hoje a gente tem essa ferramenta, e essa ferramenta também ela está sendo utilizada por algumas revendas, algumas cooperativas para apoiar as operações de crédito deles também, no mesmo formato como a Nagro. Então, eles consomem esse serviço da Nagro aí, porque, como eu falei lá naquele momento lá atrás, essas empresas acabaram assumindo a ponta financiadora para garantir o market share delas. Então, a gente procura apoiá-las também nessa tomada de decisão, né, para a gente ter um mercado mais saudável, um mercado mais maduro, através da tecnologia. E aí, só 2 pontos que eu acho importante, assim, da onde que vêm os recursos majoritariamente da Nagro, e se a gente comparar os juros das linhas de créditos tradicionais com as que vocês praticam, se tudo ok, o produtor pode ficar tranquilo que ele não vai, essa facilidade que ele vai ter, não vai implicar necessariamente numa taxa de juros muito maior do que ele tiraria numa instituição mais burocrática. Então, legal. Legal essa pergunta, cara. Hoje, todos os recursos da Nagro são originados no mercado financeiro, né? A gente, através das estruturas como o CRA e FDIC, a gente atrai investimento de investidores qualificados, de assets, né, que são casas que gerem recursos, para ser alocado nas operações da Nagro. E é legal de falar que esses investidores, o que eles olham quando eles estão destinando esse recurso para o agronegócio, né, para os produtores? Eles olham a capacidade de análise da Nagro, de trazer informações, de acompanhar essas operações.
Então, eles veem que tem muita segurança, né? E eles colocarem o capital deles ali nessas operações, porque a Nagro consegue entregar um nível de informação muito relevante para eles poderem tanto acompanhar essas operações de crédito, né, quanto passar a segurança que eles vão ter o retorno desse investimento. E hoje, falando em questão de taxa, né, como eu pontuei lá atrás, a taxa da Nagro é somente os juros da operação, a gente não cobra nada além disso. Então, o produtor que está tomando crédito com a Nagro e tomando um crédito no juros subsidiados, e tendo que pagar seguro, taxa de análise, taxa de cadastro, vai ficar bem parecido ali a taxa, tá? A gente tem taxa a partir de 0,9% ao mês, então são bastante competitivas, e principalmente se o produtor estiver fazendo operações de barter, né, que a gente tem uma análise aí que a operação de barter ela vai custar para o produtor em torno de 18% até, em casos extremos, 30%, 32%. Então, é uma taxa de juros bastante competitiva para o produtor rural, e a gente tem trabalhado bem forte junto aos investidores para ter esse equilíbrio, né? Gustavo, então bem legal assim que todo o produtor que esteja então na iminência ou já pratica a operação de barter, por exemplo, seria aconselhável que ele, vamos dizer assim, fizesse a simulação com vocês para ver a competitividade, né, e talvez ter essa opção, né, de não contratar o barter e sim contratar outra operação junto com vocês? Seria isso? Com certeza. Hoje, assim, eu vejo, como eu sou produtor, né, vivo e convivo com vários produtores, a gente vê que muitas das vezes o produtor ele vai muito pela facilidade, como eu falei lá na frente. Ele acaba não fazendo a análise de custo ali dessa operação mesmo, né? Então, no barter, o que você tem que considerar? Você tem que considerar o deságio da soja, você tem que considerar a taxa de juros que está sendo aplicada, né? Até o pacote que está sendo oferecido, né? Você tem que pegar aqueles produtos ali e tentar orçar eles no mercado para saber se o preço dele se está a tabela cheia, se está tendo desconto ou não, porque tudo isso no final é taxa de juros que ele está pagando por estar topando fazer a operação de barter, né? Topando fazer a troca ali de insumos. Então, é muito importante que ele faça essa conta, né? Porque no final é dinheiro que tá saindo do bolso dele. E quando você começa a comparar essas opções mais fáceis, a gente vê, são mais simples por quê? Porque elas são mais caras, né? Elas têm que ser mais caras porque elas têm um risco maior. Então, como a gente tenta trazer um pouco mais de segurança, a gente consegue trazer uma taxa de juros melhor do que essas opções que ele tem no mercado. Legal, a gente quer trazer aqui realmente opções, né? Quanto mais opções, melhor o mercado se regula. O produtor pode optar por fazer barter ou não fazer, né, mas eu acho que ter uma opção como vocês, e aonde ele pode realmente, até talvez na pior das hipóteses, estar usando isso como um comparativo, né, junto a essa instituição que ele está fazendo o barter, para saber exatamente se todos esses cálculos que você falou, dessas planilhas, tudo para chegar nesse custo, nessa transação, nesse pacote, né, que o barter implica, se ele está sendo o mais justo possível. Então, fica aqui realmente a recomendação para o produtor. E, Gustavo, finalizando, cara, eu queria te agradecer novamente. Um assunto, assim, fenomenal, de interesse quase público para os produtores rurais, porque realmente o produtor rural que, vamos dizer assim, que financia, né, tudo do seu próprio bolso, é muito difícil, deve ser mais difícil do que o mico-leão dourado, deve ser uma coisa em extinção. E o produtor realmente utilizar o recurso de uma forma sábia, de uma forma inteligente, para potencializar o negócio dele, é muito bom. E contar com bons parceiros, eu acho que melhor ainda, né? A gente vê muitos produtores falando, por exemplo, quando você encontra um gerente bom e realmente me auxilia, tudo, é isso que faz a diferença. E, assim, para todo mundo que não conhecia a Nagro, o Gustavo passou aqui várias informações, e eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí, Gustavo, para todos esses produtores aí, Brasil afora. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar mostrando para os produtores que tem outras opções, né? O que a gente brigava muito é porque hoje o produtor ele fica refém das opções que ele tem regionalmente ali, né, na cidade dele. Então,
a internet, a conexão, o digital, ele traz inúmeras novas possibilidades para esse produtor estar acessando, né? Trazendo diretamente esses recursos do mercado financeiro para acessar não só o grande produtor, né, mas o pequeno e médio produtor. Então, a mensagem é para o produtor, ele é um cara excelente para produzir, né? E agora ele começa, a gente está vendo isso já acontecendo, a gente está acompanhando com nossos clientes, ele está se profissionalizando cada vez mais. Ele está sendo um cara que está investindo mais em tecnologia, em novos maquinários e também na gestão da propriedade dele. Então, quando ele começa a investir na gestão da propriedade dele, o custo, né, principalmente o custo do crédito, é um dos pontos sensíveis que ele tem que estar sempre olhando ali, né, para a atividade dele continuar viável e continuar rentável também. Então, a mensagem que eu, como produtor, né, falando aqui para os produtores rurais do Brasil, a gente é muito bom em produzir, vamos começar a trabalhar mais a parte de gestão, que a gente só tem a ganhar com isso, né? E se precisar de crédito, pode contar com a NAV. A gente vai fazer o possível para poder te ajudar aí e te entregar a melhor experiência possível do mercado na hora de solicitar seu crédito, porque a gente sabe que o produtor rural ele é bom para produzir, deixa o crédito com a gente e vai alimentar o Brasil e o mundo aí. É um propósito muito legal o que vocês têm e realmente uma decisão equivocada na hora de tirar um crédito adequado para o seu negócio, ele implica realmente em consequências que às vezes duram anos dentro da produção do produtor e ele vai precisar trabalhar, se esforçar muito mais do que ele poderia e ter um desgaste realmente na sua produção. E, às vezes, não se atenta a isso, né? Que foi uma decisão equivocada, por exemplo, no momento de uma contratação que não teve realmente um parceiro para ajudá-lo e auxiliar nessa condução desse processo. Então, é bem legal. Muito obrigado, Gustavo. Espero que todos tenham gostado. Pedir a todo mundo que se inscreva aqui no canal da Blue Farm. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, o seu dislike. Siga a Nagro nas redes sociais, entra lá na página deles, nagro.com.br, faça o seu cadastro, é rapidinho, tem um nome, e-mail, tudo, coloque as suas informações. Então, seria isso. Gustavo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí, Túlio, e o canal da Blue Farm aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um abraço a todos aí. Valeu.